Termina aqui. Os trabalhadores devem interromper suas tarefas, exercendo o direito de recusa, sempre que constatarem evidências de riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, para que medidas sejam tomadas. Na NR6, nós temos as obrigações dos empregados em relação ao uso dos EPIs. Cabe ao funcionário utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Segundo o artigo 158 da CLT, quando o funcionário estiver realizando uma atividade sem uso do EPI, descumprindo as determinações relacionadas à saúde da empresa, ele pode sofrer penalidades legais estabelecidas, que vão desde a simples advertência verbal até a demissão por justa causa. Cabe à empresa validar e manter atualizados os certificados de atualização dos seus EPIs. Caso você seja encarregado dessa tarefa ou simplesmente deseje conferir a validade dos seus EPIs, esse dado pode ser obtido no portal do Ministério do Trabalho e Emprego e é uma providência oportuna, já que, em caso de acidente, se o EPI utilizado estiver com CA vencido, poderá gerar graves consequências legais para a empresa. Para verificar a validade dos certificados de aprovação dos EPIs que estão sob sua responsabilidade, proceda da seguinte maneira. Ministério do Trabalho. Abra o menu Inspeção do Trabalho. Clique no link Segurança e Saúde no Trabalho. Clique nos links Equipamentos de Proteção Individual e, em seguida, Certificado de Aprovação. Digite o número do CA e selecione o tipo de EPI nos campos da janela que se abriu. De acordo com o Decreto-Lei nº 3.048, entende-se como acidente de qualquer natureza aquele causado pela exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, que acarrete lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade do trabalho. Segundo o Manual de Registros de Comunicação dos Acidentes de Trabalho, o CAT, do Ministério da Previdência Social, um acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, no exercício de suas atividades, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho. Também são considerados, segundo esse documento, como acidente de trabalho, a doença profissional, entendida como a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, e a doença do trabalho, entendida como adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado, e com ele se relacione diretamente, desde que constante da relação do que se trata o anexo 2º do Decreto nº 2.172, de 97. Equiparam-se também ao acidente. O acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Também o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho, ato de imprudência, de negligência ou imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, ato de pessoa privada no uso da razão e desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos decorrentes de força maior. A doença proveniente da contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. O acidente sofrido ainda que fora do local de trabalho e horário, nas seguintes situações: na execução da ordem ou na realização do serviço sob autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhorar a capacitação da mão de obra,
independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado. Vale agora uma observação. Acidente de percurso não é mais considerado acidente de trabalho. Até a edição da medida provisória 905 de 2019, que entrou em vigor no dia 12 de novembro de 2019, também era considerado acidente do trabalho aquele ocorrido no percurso da residência para o local do trabalho e vice-versa, independentemente do meio de transporte. Com a MP 905, contudo, o acidente ocorrido no trajeto para o trabalho ou para a residência do trabalhador deixou de ser considerado acidente de trabalho. Com isso, não há mais a emissão de CAT havendo o acidente. Os acidentes de trabalho mais comuns na área de eletroeletrônica são os choques elétricos, as queimaduras decorrentes desses e as explosões e as quedas, quando a atividade é realizada em altura, sobre escadas ou andaimes. A Lei nº 8.213 de 1991, no seu artigo 22, determina que todo acidente do trabalho ou doenças profissionais deverão ser comunicados pela empresa ao INSS, sob pena de multa em caso de omissão. Quando acontecer um acidente no local de trabalho, deve ser composta uma equipe de investigação que verifique as condições em que esse evento ocorreu e quais são as medidas necessárias para que ele não volte a acontecer. Os membros desta comissão normalmente são indicados pelos gestores da empresa. A preferência é por aqueles que foram testemunhas do fato ou têm conhecimentos ou formação na área de segurança do trabalho. Em caso de acidente, a empresa arca com a remuneração dos 15 primeiros dias de afastamento. Após esse período, contudo, o trabalhador não receberá mais auxílio-doença acidentário, e sim o auxílio-doença comum. Existem diferenças importantes entre ambos, que vale salientar. Enquanto o acidentário é contabilizado para o tempo de aposentadoria e a empresa continua depositando o FGTS, o mesmo não ocorre em caso de acidente comum. As empresas possuem um grupo de pessoas que são responsáveis pela prevenção dos acidentes de trabalho. Os cipeiros, como são chamados os membros da CIPA, são funcionários que trabalham na empresa e que, além de suas funções, devem observar as condições de saúde e segurança e orientar os colegas sobre os procedimentos da empresa. Eles são reconhecidos normalmente por usar um botão verde, semelhante ao apresentado na figura ao lado. CIPA significa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para compor a comissão, considera-se a proporção de cada tipo de atividade da empresa em função do número de trabalhadores, pois é dessa relação que decorre o número correspondente de membros da CIPA. Todavia, se o número de trabalhadores não atingir o mínimo para a constituição formal da CIPA, a empresa deve indicar um dos seus membros para ser o responsável pelo cumprimento da NR 5 da empresa. Existem duas situações que precisam ser identificadas quando falamos da relação doença e trabalho. A definição de doença profissional é aquela produzida ou desencadeada no exercício do trabalho, considerada peculiar a determinada atividade e apontada na relação elaborada pelos Ministérios do Trabalho e Emprego e pela Previdência Social. Como exemplo, podemos citar as doenças decorrentes do contato com derivados halogenados, como hidrocarbonetos, alifáticos utilizados como solventes em vernizes, tintas e adesivos na indústria eletroeletrônica, ou como desengraxantes em limpeza a seco, roupas e similares. Já a doença do trabalho é aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado e com ela se relaciona diretamente. Como exemplo, podemos citar a perda parcial ou total da audição, em função do trabalho realizado em local extremamente ruidoso. Técnicos e especialistas têm um consenso. As doenças se manifestam por causa de dois fatores principais. A exposição ao agente causador da doença, quer seja ambiental ou ergonômico, e B, a incapacidade do organismo em evitar contágios. Existem alguns cuidados que ajudam a melhorar a saúde dos trabalhadores e que devem ser observados nas empresas, que são os seguintes: a alimentação equilibrada e saudável, já que uma boa nutrição ajuda na manutenção da saúde e no aumento da imunidade.
a postura correta ao trabalhar, o que evita os problemas ergonômicos. A realização de exercícios que cooperam para a manutenção da boa forma física e mental. Os cuidados com a higiene pessoal. Eles contribuem para a melhoria da imagem pessoal dos funcionários e atuam de modo a evitar um contágio. E a manutenção de peso adequado, evitando os prejuízos de desempenho no trabalho e as inúmeras doenças associadas ao sobrepeso. Espero ter contribuído para que vocês aprendam mais sobre saúde e segurança do trabalhador. Espero vocês na sala de aula virtual. Temos uma atividade nova para fazer. Até daqui a pouco.